Pega um copinho Boa d'água noite e para joga quem na cara. entrou. Rosana. Boa No noite. silêncio. Ó. Boa noite, Pérez. Boa! E aí, negão? Bem, cara? Olha, o Léo também tá ali, ó. Léo. Apareceu Fala, o Léo. Léo. Margarida, ó. Olha os corintianos, ó o Corinthians. Boa noite. Cheguemos atrasado. Esconde a carteira, pô. Importante chegou, né? Chegou. Simpatizo com o Corinthians, que o Corinthians Vai, time Coringão. não, entendeu? Agley, dá licença, você pode se retirar dessa live, por favor. Agora que eu vou ficar, porque eu sou corintiana teimoso, não é? Não é É, verdade, isso aí. Léo? Fala aí, Léo. Lógico que é. Minha carteira é um mero detalhe. Ai, ai. Então é isso aí, meu povo. Vamos começar? Bora. Vamos! Vamos embora. Ixi, o Pili vai conseguir tocar daquele jeito ali, Jesus. Ó. Não, hoje eu vou só cantar. Oh! Eita! Bravo. Pense. Brabo demais. Meu Deus, Deus. Eu não contei nada, tá, Pili? Só pra avisar. Ela gosta de um spoiler, né? Posso começar aqui? Maravilha. Deus, nós te entregamos esse momento. Entregamos tudo que somos e tudo que temos. Sabe que o Senhor venha dar sentido a essa célula. Que o Senhor venha dar sentido a esse encontro, a essa videochamada. Porque se o Senhor não estiver, Deus, nada faz sentido. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto e entregue, sabe, para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que se for exortação, admoestação ou qualquer outra coisa do tipo, Senhor, nós possamos receber com sabedoria. Possamos colocar em prática tudo que o Senhor vai dizer, vai ministrar, sabe, Deus? Que as canções possam preparar o nosso coração para a palavra, Deus. Faz assim. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Amém. Para que enfim saiu. Ai, meu Deus, que alegria! Amém. Sabe, hoje a gente vai falar um pouco sobre deserto e, na verdade, eu nem sei muito bem sobre o que a gente vai falar, mas eu sei que é sobre deserto. E a Bíblia fala que Deus levou eles pelo caminho mais longo, porque eles tinham um coração duro e se eles vissem a guerra, eles iam voltar para o Egito. E não é muito diferente, porque quando o faraó está vindo, eles começam a criticar Moisés e falam: Moisés, não tinha túmulo suficiente lá no Egito, você nos trouxe para morrer aqui. E também eles começam a reclamar da comida, queriam voltar a comer cebola e alho. E a gente não é diferente. A gente é igualzinho aquele povo que dirá até pior. A gente não pode ver uma luta, alguma dificuldade, ou Deus se cala por alguns minutos, ou alguns instantes, ou algum período da nossa vida, e a gente quer voltar para o deserto. A gente quer voltar para o Egito, a gente quer largar tudo, a gente quer abandonar tudo. Porque a gente não sabe, não tem paciência, a gente é muito imediatista, a gente quer que Deus fale logo, quer que Deus faça logo, a gente quer chegar logo à Terra Prometida. E tem um processo. E Deus é um Deus de processos, e Ele não pula esses processos. Ele precisa trabalhar no nosso coração, Ele precisa que a gente entenda que a gente pode confiar nele, que a gente pode depender dele, que a gente pode realmente entregar tudo que temos e tudo que somos, que tudo está no controle dele. Amém? Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. E por no meio da tempestade pinta um arco-íris.
pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Amen. Amém. Amém. Isso aí, gente. Hoje nós vamos... Rafa, quer falar alguma coisa primeiro, irmão? Deus abençoe, meu velho. Amém. Deus seja contigo, o Espírito Santo te use nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, gente, vamos começar orando, né? Para a gente poder receber mais o nosso paizão. Pai, eu te peço que nesse momento morra qualquer carne, Senhor, mas que exista só você aqui. Pai, não há intelecto, não há sabedoria, não há nada que possa trazer a tua mensagem, Pai, a não ser a tua unção e aquilo que o Senhor traz pra gente. O Michel pregou isso essa semana, Pai, nos mostrou simplesmente que há sim a unção santa que vem de ti, e é isso que preenche, nos dá plenitude a trazer a tua palavra. Que aqui não seja diferente, que seja o Senhor a trazer algo aos seus filhos. Que haja por intermédio de nós, Pai, mas que não seja por nós. Que seja você agindo em cada estrofe, em cada palavra. Que a gente possa te sentir nessa noite. Que a gente possa ter um momento contigo, que a gente possa compartilhar, como você disse. E que o Senhor possa trazer maravilhas para nós através da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a palavra de hoje, ela é basicamente a palavra que o Michel trouxe na semana retrasada, tá? E a palavra ela tem como tema central aprendendo a andar com o Senhor em qualquer tempo. O texto que a gente vai pegar e ficar em cima hoje, a gente vai poder estar estudando, é Deuteronômio 8, de 1 a 20. Eu gostaria que a gente lesse primeiro, para depois a gente começar
a ver justamente essa palavra, para poder a gente pegar e estudar melhor ela. Deuteronômio 8, de 1 a 20. Quando vocês estiverem achados, vocês me dão um ok aí, tá? Foi? Ok. Beleza. Bora começar, então. Vou botar aqui só no chat para o pessoal poder achar também. Deuteronômio. De 1 a 20. 8, de 1 a 20. Gente, aqui eu vou começar a ler para vocês, tá? Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia, observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar e para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e permitiu que tivesse fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teu pai conhecia, mas para que soubessem que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor o homem vive. A tua veste nunca se envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também em teu coração que, como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso, guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, para que ande nos seus caminhos e para que o temas. Porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismo, que jorram de vales e montes, uma terra de trigo e cevada e vinhas, e figueiras e romãs, uma terra de azeite de oliva e mel, uma terra em que comerás pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra, uma terra cujas pedras são ferro e de cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás o Senhor teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, para que quando tiveres comido e estiveres saciado, e estiveres edificado boas casas, e habitado nelas, e quando os teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro e tudo que você tiver se multiplicar, então se exaltar teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, e seca e onde não havia água, que fez a água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar, para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim, e para que não digas em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que ele possa estabelecer o seu pacto que ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses e servires e o adorares, neste dia eu testemunharei contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vossa face, também vós perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Gente, essa passagem, ela se passa justamente na parte da onde Moisés, que não vai adentrar na Terra Prometida, pega e vai ministrar as pessoas que vão adentrar a Terra, essa geração nova que vai estar adentrando. E quando Moisés fala a eles, ele tem justamente essa palavra dura para eles não esquecerem de quem era Deus. Neste exato momento, eles passaram 40 anos no deserto e eles estão para adentrar a Terra Prometida. Mas ele traz esse alerta para eles, para que eles não se percam em meio a esse caminho, que eles não tenham soberba e acharem que algo foi feito porque eles mereceram. Muito pelo contrário. Simplesmente foi uma dádiva de Deus. Sabe? E se a gente fosse separar essa palavra em duas partes, a gente separaria ela entre o deserto, que a gente vê eles passando,
e as coisas boas que Deus tem para frente deles, que eles vão provar daqui a pouco. E olhando para isso, se a gente fosse entender esses tempos difíceis, a gente pode focar inclusive no versículo 2 a 3, do qual ele nos fala. Que ele diz para a gente: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração e se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com maná que não conhecia, e nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor o homem viverá. Sabe? Esses 40 anos, olhando justamente para essa passagem, tudo que Deus fez foi justamente como o Pili falou, para que fosse ministrado o coração deles. Durante esse tempo, a gente notava que havia muito orgulho no coração do povo de Israel. Eles achavam que eram os merecedores e eles tinham uma coisa que inclusive é falado em Deuteronômio 9, que eles eram obstinados. Mas a grande questão é, obstinado na palavra aqui fala que eles eram como bois em si, obstinados, dos quais eram, sim, voltados somente ao benefício deles, não queriam carregar seus fardos. Eles tinham uma dura cerviz, ou seja, eles não se voltavam ao lado ou ao outro, eles não conseguiam simplesmente abaixar sua cabeça para a vontade de Deus. Eles entendiam que haveria somente o benefício para eles. E Deus tratou justamente dessa parte no deserto. Quando eles passavam por dificuldade, Deus vinha e trazia alguma coisa para eles. Quando eles reclamavam a Moisés, Deus cumpria as palavras e trazia novas promessas. Deus nunca deixou de prover nada. Como a gente pode ver propriamente na palavra também, aqui diz que nunca eles tiveram que desgastar uma roupa, nunca encheu os pés, em 40 anos no deserto. E mesmo assim, esse povo, durante esses 40 anos, sempre reclamou do seu Deus. Existe, se olhar bem na palavra e nessa passagem que a gente viu, Moisés falando para eles, para que eles não se esquecessem do que ocorreu, é justamente isso. Porque o ato de esquecer não é simplesmente você deixar de lado, mas é o fato de você não lembrar, você simplesmente dizer que aquilo aconteceu e agora está na sua frente. Quando você fala em esquecer, é o ato de não lembrar, de simplesmente você abandonar aquilo. E isso quer dizer abandonar também o que Deus tinha deixado para eles. Os mandamentos e tudo que eles viveram no meio daquele deserto. Sabe, é a mesma coisa que deixar o mar vermelho que eles atravessaram para trás e começar a reclamar por comida. E eles estavam fazendo isso várias e várias vezes. Tanto que quando eles chegaram e mandaram os espias, os 12, e os outros 2 voltaram, Deus ainda falou que somente esses 2 entrariam na Terra Prometida. Por quê? Porque o restante não obedeceu à voz de Deus. Eles não quiseram seguir em frente. Eles não confiaram. Mesmo dependendo do maná, mesmo tendo visto o mar se abrir, mesmo tendo visto todo o santo dia Shekinah descer, eles nunca pararam para ver o que Deus tinha à frente para eles. Eles preferiam confiar em seus próprios braços, em suas próprias armas, achar que eles poderiam adentrar de acordo com o que eles tinham. Mas eles não podiam fazer isso sem Deus. E sabe, esse orgulho ele faz parte da gente. A gente todo dia vai fazer alguma coisa e por vezes a gente sai na frente e fala, não, tá tudo bem, isso aqui eu já manjo, isso aqui eu vou fazer. Ah, vou pegar aqui uma roupa que eu sei que vai vender aqui para qualquer pessoa e eu vou pegar e oferecer para a primeira pessoa e ela vai comprar. Às vezes não vai dar certo. Às vezes a pessoa simplesmente não vai gostar. Ou às vezes a gente vai pegar e vai fazer algum projeto, alguma coisa, e a gente simplesmente quer que dê certo. Então a gente faz a melhor forma possível e fala, não, vai dar certo, porque eu sei que eu estou fazendo. Mas não é bem assim. Deus abençoa os nossos caminhos. E Ele sabe o que é para dar certo e não é para dar certo. E como o Pili falou, a gente tem que saber o tempo dele. Sabe, os 40 anos foram o tempo certo no deserto para fazer com que aquelas pessoas que eram da nova geração vejam um Deus de plenitude. Ver um Deus que provava todos os dias para eles que eles eram sim o povo amado de Deus. Quando eles falam das serpentes e escorpiões, quantas vezes será que não foi assolado a região do acampamento deles e quantas vezes Deus não os libertou? Tem passagens, inclusive, que falam que Deus curou eles em meio às picadas de serpentes. E mesmo assim, eles duvidavam. Foi por isso que esse povo não adentrou a Terra Prometida e somente a próxima geração. Porque foi uma geração que entendeu o chamado de Deus, que pôde abaixar a cabeça e acabar com todo o orgulho que tinha. Olhar não para os próprios punhos, mas olhar sim para o que Deus tinha para eles.
Foi por isso que essa geração pôde adentrar a Terra Prometida. E é por isso que a gente vê que Deus às vezes coloca a gente no deserto. Sabe, Deus não coloca a gente no deserto porque Ele quer que a gente vá para o deserto, mas Ele quer que a gente aprenda e dê valor. A gente estava recentemente aí fazendo uma visita para a irmã da Bruna, e a gente falou, né, vamos dar um PC para ela, tá usado, tá, vamos dar uma manufaturada no PC. Ele falou, a gente poderia até dar um novo. Mas a gente parou e olhou, gente, a gente cresceu dependendo das coisas e com tanta dificuldade, e hoje a gente dá tanto valor. Será que ela também não tem que sofrer um pouco pela aprender a dar valor às coisas que ela tem? E sabe, a nossa caminhada na vida inteira ela é assim. A gente passa por coisas que vão edificando o nosso coração e faz a gente dar valor na vida que a gente tem hoje. Se a gente não tivesse passado por um perrengue atrás, talvez a gente não valorizasse tudo que a gente tem hoje. Se a gente não tivesse passado pelas dificuldades, se a gente não tivesse passado por tudo que acontece na nossa vida, a gente não estaria aqui. A realidade é que Deus nos coloca nos desertos, sim, para mostrar quem Ele é e para mostrar também quem nós somos. Ele quer edificar na gente um coração bom. Ele quer saber que Ele vai poder ministrar na vida da gente. E para daí sim a gente receber tudo que Ele tem para a gente. A outra parte que a gente pode ver também, que Ele fala inclusive no versículo 2, conforme a gente leu, é que é a fidelidade. Sabe, Deus, Ele tá lá todo o tempo. A grande questão é se você confia, se você é fiel a Ele, se você segue o que Ele te fala, se você tá junto dEle. Se você pudesse adentrar a Terra Prometida junto com Deus, e Deus fala para você, vai que eu vou te dar a vitória, você acha que seriam 10 contra 2? Como foi com os espias? Não. É Deus que está à frente. Sabe, Josué e Caleb sabiam daquilo. Eles sabiam que era Deus que estava na frente com eles. Eles sabiam que eles poderiam adentrar e nada ia parar eles. Por quê? Porque eles tinham fidelidade. Eles entendiam, eles seguiam a palavra com o rumo certo. Eles entendiam que aquilo era assim para ser feito. E por quantas vezes a gente não vê uma palavra de Deus colocada no meio da gente e a gente fala, não, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir, talvez esse passo seja muito grande ou seja difícil. Ou às vezes eu tenho que dar um passo para trás conforme Deus me pediu. Danilo recentemente falou que ele pegou e recusou uma proposta de emprego do qual ia ser ótima para ele. Mas será que realmente esse ótimo financeiro ia fazer ele feliz? Quando ele ouviu a vontade de Deus e ele se preencheu com isso, ele seguiu a vontade real que Deus tem para ele. Uma felicidade do qual ele está provando hoje. Sabe, a diferença entre a gente escolher o caminho de Deus e ser fiel a Ele é justamente essa. Quando a gente pega um direcionamento que Ele nos deu e a gente vai em frente, Ele nos abençoa. Ele cuida da gente. Ele sabe que quando a gente está do lado dele, as coisas vão acontecer. E é por isso que quando a gente vê esses homens de fé, a gente fala, nossa, como eles fizeram tantas coisas. Mas a grande realidade só é uma. Eles só fizeram uma coisa. Eles confiaram e foram. Sabe? Eles não fizeram nada além disso. Eles pegaram uma palavra e foram firmes a ela. Quantas vezes nos dias de frio, será que o Danilo e o Pili não se sentiram, sei lá, cansados para poder sair e levar, por exemplo, um cobertor para alguém? Gente, é difícil você sair da sua zona de conforto e fazer o que Deus te pede. Mas quando você faz, coisas incríveis acontecem. E foi o que esse povo viveu. E sabe, a gente entra justamente nessa parte da outra parte da palavra, que é esse cuidado para a gente não perder a bênção. A gente vive coisas incríveis quando a gente está com Deus. E Deus geralmente nos levanta de forma incrível. Assim como levantou várias pessoas. Durante todas as passagens da Bíblia, você pode ver que vários deles foram levantados de forma incrível. Nossa, você vai olhar para a história de Elias, você vê fogo caiu do céu e consumiu um sacrifício na frente de todos. Ele honrou seu filho no momento do qual ele orou para que fosse feito. Era a vontade de Deus naquele momento e ele o levantou. Mas logo após ele se afastou. A grande coisa qual é? Sabe, a gente às vezes tá lá no topo e a gente acaba esquecendo algumas coisas. A gente acaba vendo outras coisas acontecendo do lado da gente e a gente acaba ficando cego. A gente acaba não entendendo o que realmente Deus tem pra gente de direção e cuidado. E aí a gente acaba esquecendo de quem é Deus. Aqui nas outras passagens que a gente vê, justamente da parte do 11 ao 20, ele fala de tudo que vai ter de bom na Terra Prometida. Sabe, essa terra vai emanar leite e mel, é a terra prometida para os pais deles, é a terra prometida para a geração passada. Eles esperaram 40 anos para poder adentrar nessa terra. Eles sabem que tudo que tem lá vai ser bom. Mas o alerta de Moisés aqui é: não se percam em meio a tudo que vocês têm. Eles vão ter muitas coisas, eles vão ter, nossa,
Ali diz, inclusive, que eles vão ter metais. Na época, isso era uma das maiores riquezas que poderia ter com o povo. Eles poderiam fazer armas, tinham poderio bélico. Essa coisa de ter justamente essa terra prometida e poder dominar sobre todos aqueles povos, transmitia também para eles que eles teriam que ter cuidado para não se perderem em meio a isso. Porque quando você tem muita coisa, quando você tem tudo, é fácil você olhar para o lado e você dizer, tá tudo bem. Por quê? Gente, você não vai passar por aflição. Sabe? Quando você está na melhor fase da sua vida, as coisas vão ser sempre belas. As coisas vão ser sempre fáceis. E a gente vai lembrar de Deus quando estiverem difíceis. A grande questão é, aonde a gente deposita essa fé? A gente deposita na tecnologia, deposita no dinheiro, deposita nas pessoas, deposita nas conquistas, deposita na capacidade, ou a gente deposita realmente em Deus? Sabe, a nossa fé ela não pode ser simplesmente comparada a uma questão de uma tecnologia ou algo de ponta do qual a gente pode fazer. Ela não pode ser comparada a uma capacidade que a gente tem ou algo intelectual, simplesmente voltado para o que a gente tem estudado. Você pode ter a maior das faculdades, você pode... Isso mesmo. E você pode ser preenchido por Deus em várias partes. Mas quando você fizer as coisas de Deus sem Deus, não peça para que dê certo. Sabe? Ele é o Senhor de tudo, e Ele sempre esteve à frente desse senhorio e sempre te abençoou. E Ele fala a mesma coisa com o povo de Israel. Se você me deixar, eu vou pesar minha mão sobre você, assim como um pai pesa a mão sobre um filho. Ele chega a falar isso na palavra. Porque quando ele fala isso pra gente, ele quer dizer, se você desviar do meu senhorio, se você parar de olhar para as bênçãos que eu fiz, esquecer de quem eu sou e quem eu supro, e o que eu supro em você, você não vai conseguir chegar aos resultados do qual eu espero para você e do qual você espera. O mundo vai dar muitas coisas pra gente. E sabe, o orgulho ele vai crescer por causa disso. Quando você tem grana, as coisas não só são fáceis, como são compráveis. E quando você tem uma posição social, ou você tem uma posição quaisquer que ela seja, ela vai te dar benefícios. E naquele exato momento vai crescer o orgulho. Porque você tem uma posição. Porque você faz parte de um grupo. Porque você faz parte de algo. Porque simplesmente você é diferente, diverge dos outros. E você vai parar de ver os problemas dos menores. É muito fácil para mim, que estou aqui num quinto andar, ver o rapaz que está ali na rua, sentado no banquinho, passando mal de noite. É muito fácil eu sair no meio da rua e alguém me pedir um prato de comida e eu simplesmente virar as costas e sair correndo. É muito fácil eu ver gente passando frio na rua e eu não fazer nada. Sabe? O orgulho, ele não é simplesmente só o fato de você bater no peito. Ele é o fato de você não enxergar as coisas que estão no teu redor. Por muitas vezes você fica cego por orgulho, não é porque simplesmente você fala que você é autossuficiente, mas é pelo fato do qual você acha que é bom o suficiente. Ser bom não significa com que você seja uma pessoa boa, vamos dizer assim. A realidade é, ser bom para você não é o ser bom de verdade. Ser bom para você não é o ser bom de Deus. Deus falou pra gente, amai a ti como ao próximo como a ti mesmo. Mas a grande questão é, será que se eu estiver num nível superior eu vou conseguir enxergar aquela pessoa ao ponto de amá-la? Será que eu vou conseguir identificar isso nela? A grande questão do orgulho aqui também, que ele fala pra gente, é que não adianta você ser orgulhoso e você deixar de enxergar todas essas coisas. Porque, na verdade, a primeira coisa que você vai deixar de enxergar é Deus. Porque Ele te supriu e te trouxe até aqui. E no momento que você achar que você tem poder, você vai achar que você tem maior poder do que Deus. E nesse exato momento, os teus deuses vão se tornar outras coisas. E sabe, quando a gente deixa as outras coisas tomarem o lugar de Deus, a gente deixa de viver o que Ele tem pra gente. Porque você vai querer viver o carro do ano, você vai querer viver a casa dos sonhos, você vai querer viver os projetos de viagem, você vai querer usar todo aquele dinheiro que você tem guardado para benefício próprio. Sendo que, na verdade, talvez aquele dinheiro que você tem guardado seja para abençoar alguém.
Ou então, aquela fato de que você está passando por algum lugar e tal, e você fala, pô, esse dinheiro aqui, eu vou fazer alguma coisa diferente com ele. E você passa e vê alguém passando por uma dificuldade na rua. Ou você vê alguém que a casa acabou de ser queimada e você simplesmente sente no coração de dar uma oferta e você vira as costas. É mais fácil você ir para a tua viagem e ficar de consciência limpa do que você ajudar aquela pessoa. É contra isso que Deus alerta a gente. Onde a gente está colocando o nosso coração. Sabe, a gente não pode colocar as coisas em abundância na frente de Deus. Se Ele nos deu aquilo, tem um motivo. É assim como Ele deu para o povo de Israel aquela terra, e Ele cita bem claramente também na palavra, que Ele não deu aquela terra para eles porque eles mereciam, mas pela iniquidade dos outros povos. A realidade eles tinham deixado de adorar o verdadeiro Deus. Eles tinham visto em outras coisas a realidade do que era para ser a de Deus. Eles tinham se voltado para as outras coisas. E aí Deus colocou justamente esse povo que é o escolhido. E também a gente tem que lembrar sempre de não trocar a bênção pelo juízo de Deus. No versículo 19 a 20, a gente pode olhar, deixa eu ler aqui para vocês novamente. Ele cita: e acontecerá que se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses, e servires e o adorares, nesse dia testemunharei contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu. Diante da vossa face, também vós perecereis, porque não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Sabe, às vezes a soberba que a gente tem, o orgulho, ou o fato de a gente ter acumulado tantas coisas pelas bênçãos que Deus nos deu, a gente vai acabar perdendo esse foco e também perdendo as bênçãos de Deus. Deus, ele nos abençoa porque ele sabe que a gente vai abençoar outros. Ele tem o devido cuidado para que a gente tenha esse coração quebrantado durante o deserto, para que a gente possa chegar nesse momento e a gente possa entender o porquê ele nos deu. Ele nos mostra qual é o caminho a ser traçado. Naquele deserto, ele mostrou para Israel e para o povo do que ele era capaz de fazer, ele faria, alimentando eles e mantendo eles durante toda aquela caminhada. E a grande questão ali Deus simplesmente não deu uma lição de quem ele era, mas de quem eles deveriam ser. Sabe, em todo aquele momento, a gente vê que eles caminhavam por aquela terra porque eles esperavam por algo. Eles esperavam encontrar um Deus de verdade, eles esperavam algo que os preenchesse plenamente, porque eles não tinham isso. E quando eles aprenderam que era isso, eles puderam adentrar a terra prometida, porque eles aprenderam o que era fidelidade, o que era confiança, o que era temor. Naquele exato momento, eles entenderam quem era o Pai que os supria. E da mesma forma, eles entenderam que deveriam suprir os uns aos outros. Eles aprenderam a dividir, eles aprenderam a compartilhar, eles aprenderam a fazer tudo em comunhão. A grande realidade é que ali o povo de Israel viveu seu ápice. Por quê? Porque eles puderam ver coisas incríveis, porque Deus estava com eles e a fidelidade deles era plena com Deus. Mas sem essa fidelidade, sem esse orgulho, esse coração quebrantado, eles não conseguiriam provar de nada disso. Era necessário que tudo isso acontecesse ao longo do caminho. E era mais necessário ainda que eles não ficassem cegos a partir daquele momento. E por isso de tanto sofrimento durante 40 anos. Por quê? Porque além de provar os milagres, eles provaram o sofrimento também. Eles entenderam qual era a mão de Deus, mas também qual eram as bênçãos dele. Para daí eles poderem saber por onde eles deveriam passar. Para eles aprenderem o que era estar do lado de Deus. Para eles saberem quais eram os estatutos e mandamentos de Deus, mas mais do que isso, o que era o amor de Deus e o cuidado com eles. Para eles saberem que aqueles estatutos e mandamentos eram diretrizes, que eram direções para eles não errarem, e não simplesmente mandamentos para limitarem o seu povo. Eles precisavam passar por tudo isso. Eles precisavam estar naquele lugar. E quando Deus fala pra gente que ele vai pesar a mão como se fosse, sim, um pai, é justamente sobre isso. Sabe, a gente às vezes faz coisas loucas e chega em casa e fala, não vai acontecer nada, né? Quando a gente é moleque ou é do mundo. Eu, por quantas vezes não aconteceu alguma coisa comigo? Eu já capotei um carro, né? Então, mas assim, quando eu cheguei em casa, eu entendi qual que era o grande problema do que eu tinha feito. Eu tinha entendido o que tinha acontecido. Eu sabia o que tinha feito de errado. E a grande questão eu sofri juízo? Sim.
Se você perguntar até hoje pro meu pai se ele me empresta o carro, eu acho que ele não empresta. Mas assim, a gente aprende com isso. Porque o que aconteceu? A gente viu que a confiança foi quebrada. E a mesma coisa vai acontecer. Se a gente quebrar a confiança de Deus, a gente dificilmente vai provar das coisas dele sem ter o coração quebrantado novamente. Realmente, Rafa, ele tem um motivo para não me emprestar o carro. Mas sabe, é justamente por esse mesmo motivo que Deus alerta a gente. Ele fala, olha, você tem minha confiança, você tem tudo da minha mão. Então por que você quer outra coisa? Por que você vai buscar em outros lugares o que eu posso te dar aqui? Por que você vai fazer outras coisas quando você tem na minha mão? Por que você sai de casa? Em vez de orar para mim, você bate no peito e vai fazer suas coisas. Quando você deixar de fazer as coisas por si só e você confiar, quando a gente for como Davi, saber que a gente é falho, que a gente não vai conseguir fazer, aí sim a gente vai provar das coisas de Deus e das bênçãos de Deus. A Bruna fala uma coisa que é muito incrível às vezes para mim. Ela fala, Wellington, você planejou tudo e você fez tudo. O que sobrou para Deus? Sabe? E aí? Agora eu pergunto para vocês, o que vocês têm deixado sobrar para Deus? O que vocês deixam para Deus sobrar no dia de vocês? É triste a gente pensar assim, mas eu tenho deixado até pouco sobrar para Deus. Porque eu tenho feito meus orçamentos, tenho feito todas as coisas aqui de casa e eu, às vezes, nem tenho colocado na mão dele. Mas a realidade é, eu deveria primeiro procurar ele. Porque ele vai prover. E se eu quero ver um milagre, ele vai prover o milagre, não eu. Então eu tenho que dar espaço para esse milagre. Não adianta eu querer viver um milagre e eu querer fazer pela minha mão, fazer o negócio e falar depois, ó Deus, termina aí. Não é assim que as coisas funcionam. Nunca foi. Então a gente tem que ter esse cuidado para não ser como Israel. Olhar para as coisas e simplesmente falar, ó, fiz pelo meu peito aqui, vi que não dá e não vou entrar na terra prometida. Passei pelo deserto inteiro, você me deu maná, mas e aí? Vou morrer de fome. Pô, você vai fazer eu morrer de sede aqui no meio do deserto, sendo que acabou de cair água ali de uma pedra? Sabe? É muito fácil para a gente ver através da bonança do que Deus faz e esquecer do que Ele pode fazer pela gente. A gente tem que viver nele hoje. A gente tem que olhar para Ele hoje. A gente tem que entender o que Ele quer hoje e deixar na mão dele. Nosso trabalho, nossa vida, nossa esposa, nossa família. Quando a gente deixar tudo isso na mão dele, ele vai prover e fazer milagres. Agora, enquanto você estiver segurando, ou quando você tiver orgulho e você achar que você pode, que você é bom, desculpa, mas Deus não vai poder agir nesse ponto. Você é bom demais para que ele haja por você. Se você é bom demais que ele haja por você, não tem por que ele agir. Então, às vezes, a gente tem que olhar para a gente e falar, a gente é falho, e ele que vai fazer. E sabe, se a gente fosse tirar um resumo da palavra de hoje, seria justamente isso. A gente passa pelo deserto durante várias vezes da vida. E por muitas vezes a gente passa pelo deserto e a gente acha que, sei lá, né? Foi só um mero acaso. Aconteceram algumas coisas. Mas o que a gente tirou do deserto? Os legendários têm uma frase muito bonita que é incrível deles, que eles falam, aproveite o caminho. Você está disponível para aproveitar o deserto? Você está querendo aproveitar esse deserto e aprender tudo que ele tem para te ensinar? Você quer aprender com o deserto, assim como o povo de Israel aprendeu durante 40 anos, para depois você poder receber as bênçãos de Deus? Se você quer ver milagres acontecer, você tem que querer passar pelo deserto. Você tem que aceitar que ele vai ser para o teu bem. E você tem que confiar em Deus. A fidelidade do povo de Israel foi firmada no deserto. Ela não foi firmada durante a bonança. Muito pelo contrário, eles se perderam naquele caminho. Quando eles estavam em bonança, eles esqueceram de Deus e fizeram qualquer outra coisa que não era adorar Ele. Mas quando eles estiveram no deserto, eles adoraram a Deus e estiveram do lado dele. Porque eles viam as coisas acontecer. Então o que eu digo para vocês hoje é, se Deus te trouxe a um local bom, aonde você está hoje, lembra do deserto. E se você está no deserto,
Olha para Deus e confia nele, porque você vai provar dos milagres dele. São essas as coisas que eu tenho para deixar para vocês hoje. Não esqueçam de quem Deus é, porque no deserto ele vai formar o coração de vocês. Amém? Amém, amém. Glória a Meu Deus. Deus, né? Deus de milagres. Vai tocar essa de novo, Pedro? É engraçado falar sobre deserto, que se a gente olha, até Cristo passou pelo deserto, né? E eu sempre falo isso para todo mundo, o ministério de Jesus começou antes que ele fosse tentado no deserto. Ele precisou passar por aquele filtro, ele precisou passar por uma peneirada, né, vamos dizer assim, para ele ver se talvez ele aguentasse os fariseus, né? Então, eu acho que é isso que Deus tem para as nossas vidas, né? Às vezes a gente olha para os nossos sofrimentos e fala, meu, por que eu estou vivendo isso? Cara, calma. Acalma teu coração. Um dia você vai saber a resposta. Sabe, hoje eu tenho vivido o tempo do silêncio de Deus na minha vida em muitas áreas. Mas em muitas áreas eles têm se revelado totalmente, assim, sabe? Na minha área, nas minhas áreas, na vida da Anne, assim, Deus tem se revelado totalmente, assim. E isso é incrível, como as coisas de Deus às vezes exige mudanças drásticas na nossa vida. E as mudanças drásticas só vão acontecer, primeiro, ou por a gente ser obediente, que isso é uma dificuldade do nosso caráter, né? A gente tem dificuldade de obedecer a Deus, mesmo Deus pedindo as coisas para nós, ou pelo deserto. O deserto é aquele ferro e fogo, né? Que Deus afia a gente, ele nos purifica, né? Então, eu acho que é o tempo de Deus purificar muitas vidas aqui, não é para a gente ficar murmurando e reclamando do que a gente está vivendo. É a gente agradecer, porque Deus está conosco. Tantos amigos a gente tem aí reclamando, às vezes, das coisas da vida, e a gente olha para a vida da pessoa, pô, Deus está abençoando a galera demais, assim, e a gente fala, pô, meu, tipo, não tá agradecendo pelo maná, não tá agradecendo pela água jorrando da pedra, não tá agradecendo pelas cordonizes que desceram do céu. Pô, o povo tava reclamando do maná, que tava enjoado do maná, Deus foi lá e desceu cordonizes, carne, sabe? Cara, às vezes Deus tá abençoando em várias outras áreas e você reclama simplesmente de um pontinho que não tá legal, que não tá como você gostaria, sabe? É aí que a gente passa, exatamente nesses momentos que a gente passa pelo deserto, exatamente nesses momentos que Deus fala, cara, você tem um mundo para agradecer e você não tá reclamando de um detalhe, sabe? Então Deus quer filtrar o nosso caráter. E eu tenho, esses dias o Igor não tá hoje na reunião, mas eu tava conversando com ele e eu falei assim, cara, vocês falam que, poxa, a gente é uma bênção na vida de vocês e Deus tem usado muitas nossas vidas, mas, cara, Deus restaurou o nosso ministério faz 2, 3 anos, cara. Sabe, nesse tempo todo Deus estava tratando o nosso caráter, sabe, a gente passando por dificuldades emocionais, passando por dificuldades, sei lá, em todas as áreas, as finanças não andavam, cara, e era exatamente isso que Deus queria, que a gente abandonasse coisas ao longo do caminho, como Israel foi abandonando os desejos de voltar para o Egito, para poder entrar na Terra Prometida. A gente só vai entrar na Terra Prometida, colher e provar a totalidade de Deus a partir do momento que o nosso coração de pecado ficar para trás, como o povo de Israel abandonou os desejos de voltar para o Egito. Sabe? Então, a gente tem que abandonar as coisas da carne para a gente provar as coisas do Espírito. Só assim a gente vai ver a totalidade de Deus nas nossas vidas. Isso é prático. Sabe? Não é filosófico, não é pensamentos. A gente tem que praticar isso. Deus quer que a gente coloque em prática entregas. Deus quer que a gente coloque em prática abandonos, né? Deixar alguns sonhos de lado, alguns projetos de lado, sabe? Deixar o Egito para trás. Tem uma música do Som da Chuva que eu gosto muito, né? Acho, nem sei se o Billy conhece essa música, mas ele fala, né, que eu fui tirado do Egito. Nós fomos tirados da condenação, sabe? Da condenação do pecado, da nossa carnalidade, da morte que nós somos como pessoas. A gente estava fadado à morte. E Deus veio nos resgatar, Jesus veio nos resgatar, mas ele queria que nós fôssemos como ele. E para ser como Cristo, a gente não pode viver os dois mundos. Ou a gente vive como homens e mulheres de fé, ou nós vivemos como homens e mulheres qualquer. Sabe? Então, acho que esse é o posicionamento que a gente precisa ter nesses dias, assim, sabe? Ser filtrado por esse deserto, né?
A gente está passando pelo nosso deserto e a Rani esses dias estava desabafando comigo, olha, eu não sei quando Deus vai fazer, mas eu sei que meus joelhos já estão doendo há alguns dias porque eu tenho orado por você. Esse é o deserto que ela está passando pela minha vida. Sabe, isso é amor, e a gente faz isso uns pelos outros. Eu tenho orado por vocês, e tenho clamado pela vida de vocês, e eu agradeço por tudo que Deus tem feito, e, cara, a gente vai viver a vitória, a partir do momento que o nosso coração decidir se apegar a essa vitória. A nossa vitória não está nessa terra. A gente precisa entender isso, que a nossa vida é na eternidade, os nossos tesouros estão nos céus, sabe? Então, quanto mais a gente desapegado formos dessa terra, mais desapegado nós formos desse mundo, mais a gente vai estar conectado com o Senhor. Amém? E Rafa, Fala, nego. pode dizer duas coisas que eu acho que é importante, assim, complementar com o que você disse, em duas situações, né, que muitas vezes a gente pergunta e tipo, a resposta não vem, às vezes a gente tenta na palavra e a resposta não vem, e tipo, ninguém tipo, ora pela gente de forma tipo, a responder aquilo que a gente está orando, né, tipo, não vem palavras proféticas, enfim, não vem, a resposta não vem. E uma das coisas que eu tenho entendido é que o fato das respostas não virem não significa que Deus não esteja nos ouvindo, mas simplesmente que muitas das vezes ele não quer dar resposta. Então, tipo, por quê? Porque são perguntas que não precisam de ter respostas, que a gente precisa plenamente confiar. E em relação a quando você falou da carne, do espírito, né? Aquele que é nascido de Deus, desejo para o espírito, e é muito real, né? Até o versículo que está desenhado na minha porta, que é Romanos 8:5, que fala, tipo, que aqueles que têm a mente do espírito desejam as coisas do espírito, e aqueles que têm a mente para as coisas da carne desejam as coisas da carne. Então é muito, muito real isso. Eu tenho travado lutas diárias e constantes, né, buscando declarar que o meu quarto é um quarto de guerra, que o meu quarto é um quarto onde, né, como você falou, tipo, eu também tenho orado pela galera, eu também estou tipo, um desejo tipo, ardente para que, porque uma coisa é você ter uma vida tipo, de oração, de palavras legal, só que muitas das vezes existem outras áreas das nossas vidas que estão travadas. E eu tenho estudado muito nos últimos 15 dias sobre vários assuntos, e uma das coisas que eu tenho percebido é que quando a gente tem a dificuldade de entender a nossa identidade em Deus, nada se ajusta, sabe? Tipo, nada fica alinhado, nada tem sentido, nada tem significado. Então, identidade é um negócio, tipo, muito sério, né? Porque as pessoas falam, tipo, quem é você? Eu sou o Marco. Eu, antes de ser o Marco, eu sou filho de Deus, sabe? Tipo, e isso é com cada um de nós. Então, que a gente possa mergulhar nessa identidade que ele tem sobre as nossas vidas, lembrando, né, como comentei naquele vídeo curtinho que eu mandei para vocês, sobre a paternidade de Deus. Ele é o nosso Pai. Então, vamos firme, que é como eu ouvi falar, assim, e essa é uma expressão que vocês vão ouvir muito eu falar daqui para frente, tocar o terror nessa terra aí, porque pessoas que estão sedentas de ouvir a nossa história de vida. Então, não se calem, porque vocês são filhos e Deus tem transformado a história de vocês, as nossas histórias, para que a gente transforme outras pessoas que estão travadas na vida. Amém. Isso aí. A minha frase é: vamos botar fogo no parquinho. Amém? Isso aí, mano. Essa fase de você, Rafael, me dá.
Relaxa, Gui, relaxa. É pra bênção, não é pra maldição. Não. Vai tocar mais uma aí pra nós, Peleco? Meu Deus é um Deus de milagre? Dá tempo? Toca, toca. Já caí a um deserto, foi você quem disse que falaria ao meu coração, bendito seja o Senhor, minha rocha, fortaleza, que me fez entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então vem, então vem, então vem. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos estão preparadas para a batalha. E eu entendo que já venci esta guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos estão preparadas para a batalha. E eu entendo que já venci esta guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos estão preparadas para a batalha. E eu entendo que já venci esta guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos estão preparadas para a batalha. E eu entendo que já venci esta guerra. Quebra o silêncio, vem sobre a montanha, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nesta guerra interna. No final sou eu e você. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nesta guerra interna. No final sou eu e você. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede amor. Amém. Amém, galera. Vamos orar? Me permitem orar por vocês? Tom, obrigado, irmão. Foi uma bênção. Que Deus continue te usando, mano. Cada vez mais e mais. Amém? Deus Pai, obrigado, meu Senhor, pela vida de todo mundo que esteve presente. Deus, as pessoas que já saíram. Deus, aqueles que não puderam conectar hoje. Deus, obrigado, Pai, principalmente pela vida da Bruna, Pai, do Wellington, Deus. Obrigado, Pai, pelo coração deles, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida deles, Deus. Pai, continua usando esse casal, Deus. Como o Senhor tem levantado, Pai, tantas pessoas para pregar nas nossas células, Deus. Daqui a 2 semanas teremos mais novidades, mais pessoas, Pai, novas pregando para nós. Deus, nos usa, Deus. Nesse tempo de renovo, meu Pai, o Senhor traga uma unção, Pai, uma sabedoria, uma capacitação que vem do alto, Pai.
Como o Tom falou, Pai, não das coisas das nossas forças, das nossas habilidades, Deus, mas vindo de Ti, Pai. Nos capacita, meu Senhor, a vencer os nossos medos, os nossos problemas, as nossas guerras, Deus. Não, Pai, com as nossas riquezas, com as nossas formações, com os nossos trabalhos, Deus. Não se apoiando nas nossas famílias, Deus, mas se apoiando no Todo-Poderoso, Pai. Se apoiando em Yahvé, Deus. O mesmo Deus de Israel, Pai, que venceu Jericó, Pai. O mesmo Deus de Israel, meu Senhor, que fez com que Daniel não queimasse na fornalha, Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus no terceiro dia, Pai. Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Deus da batalha, Deus, o Deus que é conosco, Pai, em todas as noites, em todas as manhãs, Pai. O Senhor está 24 horas ao nosso lado, Deus. Que a gente possa se apoiar em Ti, Deus. Que a gente possa depender de Ti, Deus. Sabe, Pai, tira as coisas, a carnalidade, Pai, do nosso coração, Pai. Que a gente possa provar, Pai, a totalidade de Ti a partir do momento que a gente abandone, meu Senhor, processos, Pai, desse mundo, Deus. Que a gente abandone apegos, Pai, a essas coisas, Pai, da terra, Deus. Nos ensina, meu Senhor, a gente ver os Teus tesouros, Deus. Nos ensina, meu Senhor, a gente saber, Pai, que a gente vai viver das coisas do alto, Pai, não, Pai, dessa terra, Deus. Pai, trata o nosso coração, Pai. Faz com que a gente cresça mais e mais em Ti, Pai, na dependência do Teu amor, Pai, na dependência, Pai, da Tua glória, Deus. Pai, move, Pai, na vida dos meus irmãos, meu Senhor, para que eles provem, meu Senhor, o Teu cuidado, Deus. Move, Pai, na vida dos meus irmãos, meu Senhor, para que eles entendam, meu Pai, que o Senhor já nos tirou do Egito, Deus. O Senhor já nos tirou das correntes do pecado, Deus. A gente está desamarrado, Pai, a nossa carnalidade, Pai. A gente está desamarrado, desatado, Pai, de tudo aquilo que nos prendia, Pai, no passado, Deus. Oh, Pai, nos faz viver a vontade do Teu reino, Deus. Nos faz viver, Pai, os Teus projetos, os Teus sonhos na nossa vida. O Senhor quer fazer com que a gente entre na terra prometida, Pai, na Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Mas, Pai, nos tira, meu Senhor, dessa forminha do mundo, Deus, e nos coloca na Tua forma, Deus. É isso que eu peço, Deus, cuida dos meus irmãos, de cada necessidade, de cada pedido, Pai, que está no coração deles, Deus, as dificuldades que eles estão passando em casa, as dificuldades financeiras, Pai, a saúde, Deus, de cada um, Pai, cuida deles, Pai, cuida dos parentes, dos amigos, Deus, dos chegados, Deus, dos colegas, Deus, cuida, meu Senhor, para que eles sejam abençoados por Ti, eles vejam os Teus milagres, Deus, como o Senhor é um Deus presente, Pai, esteja, Pai, no lar de cada um, Pai. Esteja, Pai, se revelando, Pai, revivendo, Pai, reacendendo as chamas do nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra, Deus. Obrigado por o Senhor ter ministrado, Pai, as nossas vidas, Deus. E continue abençoando e falando mais e mais ao nosso coração. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, galera. Amém.